Bom dia, seja bem-vindo ao devocional Casa da Graça, agora na série Destruindo Fortalezas. Você já se viu encurralado por um argumento, por uma sugestão, por uma palavra que lhe cerca? Por vezes você tem a impressão que aquilo que a Bíblia diz não é para você, não vai se cumprir na sua vida? Não tem visto progresso na sua própria vida? Não consegue melhorar? Será que é porque você acredita que isso que você está vivendo, Deus determinou para que fosse assim com você? Fica comigo mais um pouco. Depois da vinheta tem uma palavra de Deus nesse sentido, da luz de destruindo fortalezas para abençoar a sua vida. E aí, tudo bem com você? Hoje, 21 de maio, nosso tema hoje é Destruindo Argumentos. E eu quero ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz assim: As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu perguntei antes da vinheta, você já se viu encurralado por algum argumento? E até pincelei um pouco no devocional passado que as experiências desvantajosas, negativas que vivemos no passado, experiências de erros, de fracassos, de derrotas, na verdade são sementes que o diabo lança no solo da nossa mente, com a intenção de que se enraizem e se tornem árvores de grandes argumentos que tentam nos rotular, nos definir, nos convencer de algo que é exatamente o contrário daquilo que Deus pensa sobre nós. São pensamentos controladores, pensamentos limitantes que fazem com que obtemos na volta dos nossos próprios problemas até cair. A Bíblia chama de argumentos, de pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A finalidade é nos fazer presos continuamente, algo que foi semeado no passado. Trazer para o futuro, de promover no futuro uma consciência que lhe deixa inapto ou com um sentimento de inadequação diante da proposta de Deus, porque uma hora ou outra Deus vai chegar para você e vai dizer aquilo que Ele pensa de você, aquilo que Ele deseja através da sua vida, o que Ele quer de você e em você. E quando Deus falar essas coisas, você vai olhar para dentro desses rótulos que o diabo colocou e vai dizer: não é para mim, eu não consigo, estou convencido de que isso não tem a ver comigo. Foram coisas que foram semeadas no passado. São argumentos que nos encurralam, como alguém que quer sair de um cerco, mas não consegue, porque quando você vai para ali, aquela imagem de fracasso está ali. Quando você tenta outra coisa, aquele registro de uma experiência passada está ali. E tudo isso era o diabo investindo no espaço que ele tinha, para que quando você se deparasse com as realidades e com o propósito, com a vontade de Deus, esse espaço já tivesse ocupado com um convencimento, com um nível de convicção negativa que impedisse você de absorver ou de participar, de receber aquilo que Deus tem. O nome disso são fortalezas, são argumentos no campo de batalha da nossa mente, que, diga-se de passagem, só podem ser desfeitos com as armas que são poderosas em Deus. Eu sei que a maioria dos que estão nesse devocional acreditam em Deus, mas também aceitam passivamente a condição que estão, porque eles pensam que Deus planejou ou desejou ou os determinou, os sentenciou debaixo de uma condição de vida que é cheia de sofrimento, que é cheia de adversidade, que é cheia, passa a pensar e a crer, a acreditar que aquilo é normal. Isso são as fortalezas, os argumentos. E o nosso devocional de hoje é exatamente o poder para destruir esses argumentos. O texto vai dizer as armas com as quais lutamos. Nós vimos no primeiro devocional que a gente não pode lutar contra coisas espirituais com armas naturais. Então nós precisamos caminhar no sentido de conhecer quais são as armas espirituais e não nos permitir ficar na horizontal, ou seja, no ambiente do natural, porque no ambiente natural a gente já está derrotado. Mas se nós mergulharmos no espiritual, a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E que armas são essas, pastor? São diversas, mas eu quero começar com você, até para não sair do texto, entendendo que eu e você precisamos conhecer a Deus. O texto diz que são pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. É conhecer o que Deus pensa sobre você, conhecer a vontade dele à luz da palavra, não à luz das experiências, não à luz da religiosidade, mas à luz do propósito, pegando como referência o preço, o valor, a importância, o tamanho que é Cristo. E ele deu ele
por você. Romanos 8,32 vai dizer: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É claro que tem muitas outras armas, mas todas elas estão encapsuladas no conhecimento que liberta. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria dizer para você que as adversidades vão parar e que nunca mais vai acontecer, mas isso não é bíblico. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas a mesma Bíblia que diz isso, diz que nós vencemos o mundo, que em todas as coisas somos mais que vencedores, mas essas coisas nós vencemos pelo viés do que a Bíblia diz, e que as armas que nós lutamos não são naturais, mas são poderosas em Deus, ou seja, são armas espirituais, são armas que são poderosas em Deus, não em nós mesmos, não pelo meio natural, e começa por conhecê-lo. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías 4,6 vai dizer: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento, e o conhecimento que liberta é o conhecimento sobre Deus, sobre a mensagem de Cristo, sobre aquilo que você é nele, sobre o que ele pensa de você. Você está comigo? Então vamos confessar a palavra e alimentar cada vez mais a expectativa de conhecer mais sobre essas armas que vai destruir as fortalezas e nos introduzir na vontade de Deus. Eu quero que você repita comigo. Diga assim: não me deixarei convencer por argumentos que são contrários à vontade de Deus. Não sou o que as experiências negativas tentam dizer sobre mim. O conhecimento de Deus e de sua vontade para mim quebra, destrói os rótulos e os argumentos e me introduz no seu propósito. Você foi abençoado? Então pratique essas verdades, compartilhe com pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, continuando essa série em nome de Jesus.